Boa noite a todos. Para aqueles que nos assistem também pela Seara TV, que sejamos todos muito bem-vindos, que possamos estar com a nossa mente e o nosso coração sereno para absorver todo o amparo que os benfeitores do alto estão a oferecer neste momento. A nossa reflexão de hoje: recomeçar sempre. Recomeçar significa começar de novo, refazer após uma interrupção, reiniciar e nos renovar a cada dia. O nosso objetivo com essa reflexão é refletirmos a importância de recomeçarmos diante de qualquer crise que se abater sobre nós. Renovar a cada dia os nossos propósitos de vida e valorizar o tempo que se chama hoje, porque é o único tempo que temos conosco. E que é nesse tempo que nós temos condições de agir, no presente. Então, se ontem não deu certo, mas hoje Deus nos deu um novo dia para agirmos na direção do acerto. Se ontem falhamos, hoje Deus nos deu um novo dia para aprender a fazer como se deve. A nossa fala de hoje está embasada no livro em que o nosso colega anunciou, no livro que é um filho aqui do nosso Seara, né? Um livro que foi feito pelo Cleto, Em Paz com a Vida, e é uma literatura que a gente recomenda para todos, para nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Textos excelentes que nos trazem muito esclarecimento. E a nossa fala foi embasada no texto, no 5º capítulo. Sempre é tempo de recomeçar, vale a pena a leitura. E também nós embasamos a nossa fala neste livro aqui, Fonte Viva, do Chico Xavier. Tem um texto no capítulo 141, Renova-te sempre. É um belo texto que aqueles que querem fazer a leitura vale a pena. E também no livro do José Carlos de Luca, Atitudes para Vencer, muito interessante. Então, a gente cita a biografia para que as pessoas que queiram, de repente, ler, aprofundar mais o tema, é muito interessante. Nós não temos dúvidas que vivemos dias turbulentos na Terra, que exigem coragem e força interior para suportá-las e superá-las de maneira digna. São verdadeiros atentados que sofremos todos os dias, em situações jamais imaginadas, na família, nas ruas, na sociedade, enfim, no mundo. Todos os dias nos deparamos com notícias estarrecedoras, fazendo com que a descrença e o desânimo nos cerquem. São abusos da ingenuidade de muitos, principalmente dos mais fracos. São aberrações cometidas em nome da arte, da religião, da política, que confundem e assustam. São violências físicas, morais, psicológicas, que assustam a todos. São dias de tormentos morais, desafios éticos, sacrifícios que se apresentam testando a capacidade de nos mantermos em pé. Frente a tantos desafios, muitas vezes
nós temos uma tendência de nos fecharmos para a realidade, pensando estar tudo perdido neste mundo. E com isso multiplicam-se os números dos desanimados, dos pessimistas, chegando à cogitação extrema de muitas pessoas de desejarem afastar-se da vida. Emmanuel, benfeitor espiritual, que trabalhou juntamente com Chico Xavier, que nos trouxe belas informações do mundo espiritual e que este livro, por exemplo, Fonte Vida, né, é ditado pelo Espírito Emmanuel. Então ele trouxe muitos textos para nós e todos com cunho muito elevado para a nossa reflexão e para a nossa evolução. E diz ele que muita gente aceita a luz da nova revelação que o Cristo trouxe para nós. Porém, conservam-a no vinagre da intemperança, usando a lente escura do pessimismo, da queixa e o azedume, identificando em toda parte males, nuvens, feridas e deserções. É uma realidade que nós vivemos dias difíceis, mas Deus, nosso Pai Criador, né, nos deu as condições de modificar essa situação. Então, hoje, o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, ela vem para trazer sol para nossas almas, auxiliando-nos a ver e a servir, a ver a vida com as lentes do amor, a servir sempre para resgatar o nosso passado de equívocos e construir o mundo feliz que nós queremos e merecemos. A manter a esperança de dias melhores. Os sofrimentos que nós percebemos hoje, que passamos, são inerentes ainda ao nosso estado evolutivo, mas não é uma condição permanente. Vai depender do esforço de cada um para modificar essa situação. Então, esse convite do nosso tema de hoje, recomeçar sempre, ele é muito atual. Nós todos os dias devemos acordar, ao abrir os olhos, e o primeiro ato nosso é fazer uma prece de gratidão pela oportunidade que temos de estarmos vivos, de estarmos nessa possibilidade de nos modificarmos e de modificar as situações que não são agradáveis para nós. Todos os dias é uma oportunidade novinha. Nós temos um dia todinho para nos reformarmos, para nos renovarmos, renovar as nossas ideias, renovar os nossos conceitos, renovar a nossa forma de viver. Se assim não fizermos, ficaremos ultrapassados, ficaremos muitas vezes remoendo alguma coisa que aconteceu que nos desagrada e que sempre acontecem, mas nós não podemos ficar sintonizados naquilo que não deu certo. Nós temos que rever o nosso ponto de vista, rever as condições, rever as situações e seguir adiante. Recomeçar todos os dias. Por isso, o grande valor de estarmos encarnados. Porque enquanto estamos aqui, nós temos possibilidades de mudar. Por mais que o mundo nos deixe perplexos com seus desatinos,
cabe-nos manter o Cristo presente em nossas decisões, a colocar os ensinamentos do Cristo no velador da alma. Muitas vezes, como disse Emmanuel aqui, muita gente aceita a luz da nova revelação, aceita os ensinamentos de Cristo, mas coloca no ponto mais baixo da sua vida. Nós temos que trazer a mensagem do Cristo e colocar no alto do velador, para que todos possam se iluminar e para que nós possamos nos auto-iluminar. As dificuldades são chances de nos colocarmos em prática as lições aprendidas ao longo da nossa jornada evolutiva. As lições de paciência, as lições de fé, de coragem, de resignação, perseverança. Com certeza, se nós pensarmos e analisarmos a nossa vida, poucos anos atrás, nós não tínhamos tanta resignação diante dos fatos. Hoje nós estamos mais resignados, porque nós temos mais informações, e isso, por mais que a gente às vezes se ache ainda muito imperfeito e com muitas dificuldades de avançar, mas se nós fizermos uma análise, nós vamos ver que a cada dia nós estamos um pouco melhor. E nós temos que valorizar isso, oportunizando o tão necessário crescimento na direção da luz, pois nós somos um ser em busca da luz. Quando Jesus disse: brilhe a vossa luz, Ele disse porque Ele sabe que todos nós, os filhos de Deus, nós temos uma luz interna. Não é que nós vamos precisar criar esta luz, nós já nascemos com essa luz. Nós temos é que acender essa luz no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Esse é o nosso papel, é isso que nos falta, fazer com que essa luz brilhe, que nós possamos nos dirigir por essa luz, pela luz do amor, da fraternidade, da esperança. Quantas vezes, quando nos acontece alguma coisa, as pessoas pensam: não tenho mais esperança, está tudo perdido. Não. Cada dia a natureza nos dá exemplos de esperança. A natureza nos dá exemplo de recomeçar todos os dias. Após um temporal, vem a bonança. Após um inverno rigoroso, vem o verão, a primavera, o outono. Vamos trazer essas estações físicas, mas vamos trazê-las como exemplo para a nossa vida. Tendo essa certeza que após um inverno rigoroso, após dificuldades, nós vamos encontrar a primavera, nós vamos chegar à primavera. Isso é nós que temos que trazer essas lições e acreditar nas possibilidades que temos de transformar a nossa vida. E conforme escreveu o Cleto nessa obra maravilhosa que nós citamos aqui, né, Em Paz com a Vida, é uma leitura que vale a pena. Um estudo. Podemos usar como um estudo. Vale a pena. Uma linguagem clara, uma linguagem muito rica, muito pertinente para nós. Então, ele escreveu que mudanças, aflições, anseios, lutas, desilusões e conflitos sempre existiram. Aquilo que nós sabemos. Sempre existiram em todas as épocas da humanidade. E a vida continua.
Mas o que ele diz aqui? Que isso nos leva a acreditar que o modo de reagir a esses acontecimentos é que fará a diferença, facultando-nos sofrer menos em relação a fatos que muitas vezes não podemos modificar. A maneira de perceber a vida, a maneira de reagirmos diante dos fatos, nós sempre teremos com certeza dificuldades. Iremos ouvir por muito tempo notícias tristes, violências, mas não podemos ficar inertes diante desses acontecimentos. Nós temos que ter a coragem de recomeçar diante de todos esses fatos tenebrosos às vezes. Então, mudar o modo de reagir a esses acontecimentos. Ao invés da gente ficar ali, curtindo muitas vezes aquelas notícias desagradáveis, vamos sair, vamos procurar estudar alguma coisa diferente que possa acrescentar algum valor à nossa vida. Porque perder amores, bens e atividades podem ser comuns a muitos. Isso sempre vai acontecer na nossa vida. Mas firmar os pés e a mente no sentido de prosseguir, recomeçando, é para os que têm fé e não desistem. Às vezes nossa existência nos pesa, é bem verdade, mas temos que dar um significado e um valor para a nossa existência. Não podemos ficar remoendo o passado e também não podemos ficar sofrendo pelo futuro que ainda não chegou. Então, o presente, esse tempo, agora, hoje, é a grande oportunidade que temos de dar um novo sentido, de recomeçarmos, de nos renovarmos intimamente. Já percebemos que ficar sofrendo pelos acontecimentos do passado, ou ficar aflitos pelos acontecimentos do futuro que ainda não chegou, não resolve. Então, valorizar o nosso presente, valorizar o dia de hoje, para renovar as nossas ideias. Os obstáculos são naturais e previsíveis. Por quê? Porque ainda estamos aqui na Terra, que é um local, de espíritos imperfeitos. A Terra ainda está num processo de provas e expiações. Então, mas que está numa transição para um mundo renovado. E aí está a oportunidade que temos de nos renovarmos, para acompanhar essa transição para um mundo melhor. Mas nós temos que começar renovando as nossas ideias. Como é que nós vamos querer viver no mundo, sem guerra, um mundo de paz, um mundo feliz, mais feliz, se nós não renovamos o nosso mundo íntimo? Então nós temos que renovar o nosso mundo íntimo. E essa regeneração, porque passa a Terra, depende da nossa renovação. De acreditarmos, de fortalecer a nossa fé, de modificar a nossa maneira de agir, de pensar, de ser, sendo essa pessoa mais fraterna, mais solidária, mais operante no bem, que nós queremos um mundo feliz, um mundo melhor, e para isso nós temos que trabalhar.
Começando por nós. Trabalhar o nosso mundo íntimo para seguirmos adiante. Tudo posso quando quero. É uma frase da Joana de Ângeles. As pessoas que hoje desfrutam de uma vida satisfatória, elas não foram privilegiadas por Deus. Elas também enfrentaram e talvez enfrentem ainda muitos problemas. Mas apenas elas não desistiram e reagiram de uma forma positiva diante dos desafios. Os desafios nos fortalecem. Kardec perguntou aos benfeitores do alto se não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar. Se não existe paixões tão fortes que seja impossível para o homem superar. E os benfeitores dizem que há pessoas que querem, que dizem quero, mas só a vontade está só nos lábios. Eu quero aprender a recomeçar. Eu quero não sofrer com essas agruras que o mundo nos apresenta. Mas esse querer está só nos lábios. E nós temos que agir. Nós temos que acreditar em nós. Recomeçar é dar uma nova chance a nós. É acreditar nos nossos potenciais, nas nossas possibilidades de nos renovarmos. Então, dessa forma, por maiores sejam as provações, por mais difícil seja o levantar, por mais amargo seja o cálice a ser sorvido, é importante termos em mente que estes são os dias de maiores provas e que, se bem suportados, nos capacitarão a grandes conquistas individuais e coletivas. Nós queremos ser mais fortes, nós queremos ser mais atuantes, mas nós temos que nos fortalecer. Nós temos que ter essa certeza que nós podemos, quando realmente nos esforçamos para sair de uma situação difícil e nos damos essa chance de fazer diferente, de recomeçar de novo, de uma outra forma. Aquela frase que é atribuída a Chico Xavier, nós não podemos começar agora e fazer um novo fim. Mas não podemos fazer um novo fim para aquilo que já fizemos, mas nós podemos começar agora, então, e fazer um novo fim. E nós temos que acreditar que isso é possível. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante é acreditar em você mesmo. Conforme nos diz ainda o Cleto no livro, tudo na vida é uma construção. Como herdeiros de nossas ações, podemos redirecionar nossos passos gradativamente. Iniciemos pela tomada de consciência, utilizando o passado de erros e acertos apenas como experiência, sem se apegar a ele. Deixemos de sofrer com as possibilidades futuras que talvez nunca se concretizem. Vivamos o agora intensamente, com simplicidade, com humildade, aproveitando cada momento, sentindo a vida, percebendo as coisas à nossa volta, sem pressa e sem ansiedade. Tem várias informações aqui. Tomada de consciência, essa consciência de que tudo começa em nós. O mundo feliz, a vida feliz, os dias felizes que nós queremos, começa em nós, pelas nossas atitudes, pela nossa coragem de nos renovar,
de recomeçar após cada frustração que venhamos a passar, a nos levantar cada dia com gratidão pela nossa vida, com gratidão muitas vezes pelos desafios que temos para vencer, porque após esses desafios nós ficamos mais fortalecidos. Aquilo que já dissemos, que às vezes ficamos apegados ao nosso passado, ou sofrendo pelo futuro que ainda não aconteceu. Mas que nós possamos então viver com simplicidade e com humildade. Porque quando nós não agimos com simplicidade e com humildade, nós agimos com orgulho. E orgulho nos derrota. Muitas vezes as pessoas passam por dificuldades porque não querem mostrar que estão sofrendo. Não querem abrir o seu coração para falar com alguém e falar das suas dificuldades. Se sentem envergonhados. Muitas vezes preferem até mudar de cidade, mudar de amizades, porque não querem que as pessoas à sua volta fiquem sabendo que fracassou, que está passando por um momento difícil. Tem N histórias de pessoas que sofrem muito por essa condição, e isso é orgulho. Então, viver com humildade, aceitar as nossas limitações, aceitar a nossa realidade, sem desanimar, é lógico. Nos esforçando a cada dia, recomeçando a cada dia, nos renovando a cada dia, analisando aquilo que está dando certo na nossa vida e aqueles pontos que precisamos modificar. Isso é recomeçar. Abrir um espaço na nossa rotina, por pouco que seja, abre um caminho para novas ideias e tonifica o psiquismo superior. Então, sentir a vida. Como é que nós vamos sentir a vida? É parar, é abrir um espaço no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, para perceber a nossa rotina, para podermos dar uma nova direção. Então, os benfeitores dizem que o pouco, quando nós fazemos, quando nós temos essa atitude, quando nós abrimos um espaço para refletir sobre como estamos conduzindo a nossa vida, isso tonifica o nosso psiquismo. Nós temos possibilidade, os benfeitores do alto têm possibilidade de nos auxiliar, nos intuindo, nos dando para que nós possamos dar uma nova direção. Mas quando nós ficamos tão envolvidos nos nossos problemas, quando não abrimos esse espaço para refletirmos a importância de renovar as nossas ideias, não tem como eles nos ajudar, e nem as pessoas que estão à nossa volta. Nós ficamos tão apegados ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, que perdemos a oportunidade de refazermos de uma outra forma. Os sonhos que nós temos, às vezes as pessoas dizem assim, eu tinha um sonho de fazer tal coisa, mas nunca deu. Os sonhos não se acabam com os problemas. Eles estão à espera de nossas atitudes para serem concretizados. E nós não devemos hesitar, se preciso for, mudar de estratégia, ou mesmo se preparar com mais afinco para alcançar o sucesso esperado. As pessoas vencedoras avaliam constantemente suas metas e estratégias. Na história está repleto de pessoas que tiveram sucesso, que fizeram sucesso, que fizeram grandes descobertas, porque se prepararam com mais afinco,
porque dividiram as suas dificuldades com os outros, não tiveram medo de recomeçar, não tiveram medo de reavaliar o seu projeto, e assim conseguiram. O derrotado não é aquele que não chegou ao objetivo alcançado, mas é aquele que parou no meio do caminho. Cristo nos assegurou que aquele que perseverar até o fim será salvo, está lá em Mateus. Perseverar significa permanecer firme no compromisso de ser fiel ao nosso compromisso de vida, às leis de Deus, apesar das tentações, da opinião e da adversidade. Perseverança é a firmeza ou a constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. É a virtude que contribui para o êxito na vida humana. Perseverar. Quantos de nós, fazemos desse verbo uma realidade? Perseverar na nossa ideia de sermos felizes, de sermos melhores, de termos mais paciência, mais compreensão. Então, temos que perseverar nessa ideia de renovação íntima. Jamais desistir do nosso sonho de nos transformarmos numa pessoa melhor, de realizar o nosso sonho material, de alcançar os nossos objetivos. Não podemos parar no meio do caminho. A perseverança compreende a continuidade nos esforços feitos na mesma linha, sem o qual o empreendimento humano está fadado à esterilidade. Perseverar até o fim, no bom caminho, nas boas obras, no ideal de ajudar e servir. Compreender que todas as nossas reencarnações anteriores nos prepararam para esta. Por isso que nós temos que acreditar que nós temos possibilidade, sim. Nós não estamos pela primeira vez. Nós temos muitos aprendizados que já fizemos. E nós temos que acreditar que se estamos aqui hoje, é porque nós já perseveramos muito. Nós já tivemos muita coragem de chegar até aqui. Nós temos que acreditar, valorizar. Já trabalhamos muito para chegar a este momento de estarmos aqui sentados para escutar uma reflexão. A Joana diz para nós, Joana de Ângeles, esse espírito benfeitor que trabalha com o Divaldo Pereira Franco. Então ela diz que temos urgência em nos ajustarmos aos padrões do Evangelho de Jesus, caso quisermos gozar da felicidade aqui na Terra. Atos morais. É verdade que não se pode desfrutar da felicidade plena durante a jornada carnal. No entanto, por meio dos atos morais, cada pessoa pode atenuar as aflições que decorrem das experiências infelizes originadas em suas existências transatas. Então, ela vem nos trazer esse consolo, dizer que nós temos, sim, urgência de nos ajustarmos com o Evangelho de Jesus, de acreditar, de colocar em prática as lições que Jesus veio nos trazer, de perseverança, de paciência, de otimismo. É verdade que não se pode desfrutar da felicidade plena aqui na Terra. Ainda que na Terra nós não vamos atingir a felicidade plena. Mas, por meio dos atos morais de cada pessoa, pode atenuar as aflições. Recomeçar é um ato moral de grande valia, é fundamental para a nossa felicidade, para a nossa saúde física
para a nossa saúde moral, emocional e mental. Recomeçar. É um ato moral grandioso para a nossa felicidade. Cada dia nós tropeçamos. Imaginemos se não tivermos a coragem de recomeçar. Ficaremos estagnados. E os benfeitores vêm nos trazer essa mensagem. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo que vem nos trazer: vale a pena lutar. Vamos recomeçar a cada dia, a cada instante. E para finalizarmos, conta-se que Goethe, um famoso escritor alemão, romancista europeu, ele, durante 30 anos, ele trabalhou na concepção do famoso livro Fausto. E nesse período a obra foi germinando, foi criando raízes para finalmente vir à luz. Assim é forçoso que não percamos o nosso bom humor se aquilo que almejamos não está se tornando real ainda. E os benfeitores nos orientam que alguns obstáculos para a nossa perseverança, aquilo que nos deixa muitas vezes paralisados, um desses obstáculos é a rotina, é o principal obstáculo. Nós caímos na rotina e ficamos naquela mesmice, achando que não vale a pena, que tudo dá errado. Então, por isso que a Joana diz que abrir uma fresta para uma reflexão na nossa vida é muito significativo. Pode nos abrir um leque de oportunidades. E um outro obstáculo é o desânimo. É a grande arma dos espíritos das trevas, porque ela quebra a faculdade mestra, que é a chave do homem, ou seja, a vontade. Quando nós caímos no desânimo, diante de um obstáculo, nós ficamos imobilizados. E a nossa vontade, que é uma potência da alma, nós deixamos esquecida. E os benfeitores disseram a Kardec, codificador da doutrina espírita, que o homem poderia vencer as suas dificuldades se tivesse vontade. E bem pouca vontade. Mas às vezes o que falta é a nossa perseverança. E um outro obstáculo para que colocamos em ação a nossa perseverança é o medo da mudança. Todo o esforço desacostumado é penoso e por isso dá nascimento a uma ideia de incapacidade de avançar. Então, essas 3 observações nós temos que levar em conta para que a gente não perca a nossa esperança e não deixemos a perseverança de lado. É a rotina, o desânimo e o medo de mudança. Que isso não seja um obstáculo para perseverarmos. A verdadeira vontade não é desejo, é autodeterminação, que vai refletir na nossa maneira de enfrentar a vida. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Segundo Paulo. E para encerrarmos, Emmanuel nos traz um texto no livro Fonte Viva, até o fim. Jesus, aquela frase que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E esta mensagem do Espírito Emmanuel mostra que Jesus não se refere a um fim que simboliza o término de alguma coisa. Aquele que perseverar até o fim, aquele que concluir aquela atividade será salvo. Não é nesse sentido que Jesus falou, mas aquele que levar adiante a finalidade da sua existência,
que valorizar a sua vida, a finalidade que fomos criados, para a felicidade, para o bem, para o alvo. Jesus se refere a um fim que simboliza o objetivo que nós queremos alcançar com a nossa existência, com a nossa vida. Qual é o objetivo? Por que estamos aqui? Para nos aperfeiçoarmos, para construir a nossa felicidade, para construir a nossa perenidade, a nossa conquista última. O desejo nosso é de ser feliz. É uma construção nossa, para construir a nossa perfeição. É para isso que nós estamos aqui. E nós vamos construir a nossa perfeição passo a passo, dia a dia, recomeçando a cada dia, nos levantando após cada caída. Que nós possamos pensar e refletirmos sobre esse tema tão significativo para a nossa vida. E para encerrarmos, a mensagem que o Cleto nos traz, né, recomeçar sempre é tempo para recomeçar. Então vamos finalizar com a mensagem, sempre é tempo de recomeçar, com a mensagem que ele diz: lembremos que só seremos felizes se estivermos em comunhão com Deus. Só teremos paz de espírito se estivermos vivendo segundo a vontade do Criador. Elejamos como meta pensar, sentir e agir no bem, que a providência divina se encarregará de nos retribuir a paz que almejamos. Após cada noite escura, um novo dia surge. Aproveitemos esse presente divino, renovando diariamente para retomar o caminho que conduz a Deus e à felicidade, pois sempre é tempo de recomeçar. Muito obrigado pela atenção e que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações.